Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado, moro aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Hoje, 24 de março de 2025. Amanhã não vou fazer vídeo, terça-feira, mas nós comemoramos a primeira Constituição brasileira, né? Foi 25 de março de 1824. Vamos lá. Hoje o meu tema é, enfim, o orçamento, né? Enfim, temos orçamento. O do orçamento ele tem que ser enviado até agosto pelo governo e ser aprovado até o dia 22 de dezembro. Mas esse ano, o ano passado, eles não votaram por quê? Porque eles queriam primeiro saber como se resolver a questão das emendas que estavam retidas com a decisão do STF. Fizeram um acordo e continuam descumprindo o acordo, mas deixa para lá. O orçamento é fundamental para qualquer governo, né, gente? Infelizmente, no Brasil é que não se leva a sério. O orçamento ele funciona como um plano financeiro e que orienta todas as ações do governo, né, ao longo do determinado tempo, que no caso no Brasil é de janeiro a dezembro de cada ano, que é o chamado ano civil. É, é, o, a situação, o governo fixa a receita, retira lá o subsídio e ele diz assim, ó, estima a receita que eu vou arrecadar 1 bilhão. Vamos tirar os subsídios, que é 500 bilhões. Aí ele fica só com 500 bilhões para gastar. Aí tira a reserva que ele quer ficar em caixa. Por exemplo, superávit primário ou não, zero. No caso de 2025, a lei de orçamento. Não li o orçamento ainda, porque ela não foi aprovada, ainda foi promulgada pelo presidente da República. Mas a lei de diretriz orçamentária fixa um superávit primário zero, né? Ele é fundamental, né, para o planejamento e escolha das prioridades do governo, né? Ah, mas Antônio, que assunto chato. Não, não é. Porque todas as decisões do governo têm que ser com base no orçamento. Se não está no orçamento, não pode gastar. Claro que tem as falcatruas, os desvios, né, a chamada contabilidade criativa, que eles criam um mecanismo de criar despesas sem estar previsto no orçamento, que não é como é o caso do pé de meia. Pé de meia, o Tribunal de Contas da União disse, peraí, vocês estão pagando pé de meia sem estar previsão no orçamento, com as despesas ordinárias ou então dos fundos privados para custear a educação. Eles tiveram que reajustar, o governo fez uns ajustes e parece que o pé de meia é um programa, né? Ele controla as receitas e as despesas, né, com transparência. Qual é a vantagem do orçamento? É para que o povo brasileiro saiba onde o governo está gastando, como está gastando e quanto está gastando. É fundamental que as pessoas tenham o orçamento do município, acompanhem o orçamento do município, saber quanto custa uma obra. Você pega uma obra uma obra que tem aqui no município de Taquaritinga do Norte, não sei se, confesso a você que eu não sei se eles já concluíram. Eu cheguei em 2015, né? Nós estamos em 2025 e até o final do ano passado ela não tinha sido concluída. Mas isso fica rolando despesa no orçamento. Isso é prejuízo para o cidadão, para todos nós, né? Temos mais de quase 1.200 obras paralisadas no Brasil, por consequência do erro no planejamento, erro das licitações, enfim, tudo que eu já fiz até um vídeo aqui sobre isso, né? O problema é que em 2025, né, os parlamentares já levaram 61 bilhões de reais para eles distribuírem à vontade, sem prestação de contas, sem a mínima preocupação, porque não é dinheiro deles. Ou seja, eles acham que são donos, pode gastar e distribuir para os amigos. Essa é a realidade, 61 bilhões de reais. Isso corresponde a 70% do valor que foi investido no ano passado. Então você veja como está errado, né? Segundo o editorial do Globo, de 22 de 3 de 2024, de 2025, o valor das emendas para 2025 é 50,9 bilhões de reais. De emendas dos parlamentares, né? Cada parlamentar, ele tem FII, se você pega esse dinheiro e divide pelo 513 deputados e 81 senadores, dá 37 milhões para cada deputado distribuir para os amigos, para quem ele quiser, sem precisar de prestação de contas, sem precisar de nada. Só mandar. Isso manda, tá, gente? Isso vai.
o que dá uma média de 3 milhões por mês. Imagina, você elege um deputado, ele se diz pobre, coitado, pede seu voto, né? Chora, não te dá um pé de meia, né? Naquela piada do Zelezinho, né? Que deu o sapato, dava um sapato, depois da eleição dava o outro, né? Isso acontece, é folclore, mas é real. Esse deputado tem 3 milhões de reais por mês para distribuir para quem ele quiser, como ele quiser. Você vê como é fácil a vida de um parlamentar. Ele não liga para o povo. Ele quer 3 milhões por mês durante um ano, para que ele quer se preocupar fora, e sair fora o subsídio dele, tá, gente? Isso é fora, isso é o que ele tem para gastar, para distribuir para os amigos, para os prefeitos. Claro, mas ele, você está sendo ingrato. Estou. Porque os prefeitos são bases eleitorais, ele precisa fazer base eleitoral. Eu concordo, eu entendo que o deputado precisa de ter base eleitoral. Ele não pode simplesmente aparecer de 4 em 4 anos, mas também 3 milhões por mês é um pouco exagerado. E senador é uma média, deixa eu ver de quanto? Senador é de 5,68 milhões para cada senador, uma média de 5 milhões e 600 mil por mês que os senadores podem distribuir para quem eles quiserem, gastar do jeito que eles quiserem. Isso é empenhado, tem o empenho, liquidação e pagamento. Com certeza eles vão receber tudo isso. Não vai ficar uma emenda, talvez fique algum para o resto a pagar em 2026. Porque também tem um exagero, ele tem que investir uma parte dessas emendas, o prefeito tem que investir em receitas de despesas de capital e coisa assim, né? Fazer alguma coisa de útil. Tomara que faça. Tá? Isso é o que diz a lei. Só que os deputados continuam desrespeitando a Constituição. Porque quando você vai, o líder da bancada, e manda uma emenda, 3 milhões, 2 milhões, isso é fora as emendas, porque eu estou falando das emendas parlamentares, emendas individuais, tá? Tem as emendas de bancada, ou seja, o Estado de Pernambuco tem 25 deputados federais, então esses deputados têm direito a um valor também para mandar para o Estado de Pernambuco. Essas emendas de mais ou menos em 11 bilhões de reais. Então 51 mais 11 dá 60, vamos trabalhar com 61 bilhões de reais, do orçamento já vai direto para deputados e senadores gastarem como eles quiserem, fazer as falcatruas, sem licitação, sem nada, porque eles estão à vontade para fazer isso. O STF tentou organizar, mas eles continuam desrespeitando, agredindo ao princípio básico da administração pública que estão previstos. Todos os princípios da administração pública estão no artigo 37. Publicidade, impessoalidade, eu não sei de qual, mas publicidade, legalidade, impessoalidade, eficiência, né? E assim são 5 ou 6 princípios lá. A impessoalidade significa o seguinte: um deputado não pode mandar, por exemplo, ele é de Pernambuco, aí ele manda só para a cidade de Taquaritinga do Norte. Manda 3 milhões, por exemplo, só para Taquaritinga do Norte. Mas ficou Toritama, Vertente, Santa Maria do Cambucá, Santa Cruz de Caparaíba, Jataúba, né, Brejo da Madre de Deus, Fazenda Nova, e assim sucessivamente. Não é justo. Porque os recursos públicos eles têm que ser distribuídos de forma equânime, de forma igual para todos os munícipes ou para todos os brasileiros. O governo tem que atuar, a administração pública ela tem que ser norteada para trabalhar, escolher prioridades. Isso é quando o Poder Executivo tem o controle do orçamento. Qual é a vantagem do Poder Executivo ter o controle do orçamento? Ele distribuir de forma prioritária, elegendo prioridades, né, e atender a uma grande maioria de cidadãos. Mas as emendas parlamentares, elas são ofensivas a toda essa dignidade, porque elas só mandam emenda para os prefeitos ou para aqueles governadores que os deputados querem que fiquem conchavam entre eles. Né? Segundo o Globo, isso eu já falei, né? As emendas bancadas, também já falei. Numa democracia, o Poder Executivo é que tem a incumbência de executar o orçamento. Mas de destinar as despesas prioritárias, como eu falei, né? Infelizmente, no Brasil, o Congresso Nacional apropriou-se de parte do orçamento, governa, mas sem ter o ônus, né? Ele só tem o bônus, ele manda para os prefeitos, mas ele não resolve os problemas do país e joga a responsabilidade no governo, no Poder Executivo. O Poder Executivo começa a ser criticado, começa a cair prioridades, porque, gente, o nosso orçamento é apertado. Nosso orçamento é um orçamento muito complexo, muito, vamos dizer assim, uma expressão
amarrado. O governo não pode sair da regra, ele tem que cumprir o orçamento. Então, de cada R$ 100 que o governo arrecada, R$ 92 já estão comprometidos com as despesas obrigatórias. São as despesas de água, luz, telefone, pensão, aposentadorias, enfim, a máquina do Estado. A máquina do Estado é 92%, as despesas obrigatórias do Estado do Brasil é 92% do que se arrecada. Então sobra o que? 8% que são as chamadas despesas discricionárias, que são despesas de investimento, despesas de capital, 8% sobra nada. E desses 8%, o Congresso Nacional leva 61 bilhões. Fora os 5 bilhões para as despesas eleitorais e assim sucessivamente, para os fundos eleitorais, que os partidos se apropriam de 5 bilhões de reais, não financiam as candidaturas dos vereadores, dos deputados que querem início de carreira, porque eles só investem naquele deputado que ele tem potencial de ser eleito. Então eles ficam fazendo, como tem várias denúncias, né? Já vi muitos parlamentares perdem os mandatos porque eles não investiram em candidaturas, fraudaram candidaturas para vereador. Eles candidatam, como tem aquela obrigação de 30% dos cargos de vereador ser mulheres, pegam qualquer pessoa, uma coitada, pede, mulher, me dá tua identidade, teu CPF aí, tu assina essa ficha aqui que tu vai ser candidata a vereadora, mas não dá um centavo. Ela sai de bicicleta, andando a pé, pedindo voto, ninguém acredita. Ela não tá porque não tem um centavo. Se ela não, aí o político, o prefeito não investe, mas investe naquele vereador que realmente tem potencial de ser eleito. Então, é uma democracia da elite. Essa é a grande verdade, né? O Brasil, como sempre, favorecendo a elite, né? Então, o orçamento foi aprovado. Isso é bom para o país, bom para nós, que vai, vamos dizer assim, vai deslanchar o Estado. Espero que quando o presidente Lula voltar, ele volta, parece que sexta-feira, né? Não sei nem que dia vai ser sexta-feira. Acho que dia 28 ele retorna, que está no Japão, e parece que é o Vietnã, fazer negócios, óbvio, isso é muito bom. Mas quando ele voltar, ele deve promulgar, com veto ou não, ele deve promulgar a lei orçamentária. Aí é que nós vamos poder saber exatamente como vai ser a diretriz. Mas é fundamental ter esse orçamento para que o governo comece, a partir de abril, a governar esse país. O governo, Antônio, o governo está prevendo, o ano de 2025 vai ser um ano muito difícil. Ano de juros altos, de inflação alta, tomara que o emprego não caia, né? O nível de emprego está desemprego está relativamente baixo, e tomara que as pessoas continuem arrumando emprego. Eu não estou torcendo, mas infelizmente não podemos esperar do governo federal qualquer medida no sentido de baixar a inflação, de controlar o déficit público, de reduzir a dívida interna. O governo, como todos os programas do governo, são programas inflacionários, como eu falei no vídeo de quarta-feira. E hoje está também nos jornais aí dizendo que o presidente Lula quer agora criar o Minha Casa Minha Vida para a classe média. Porque o desespero bateu a porta do PT há muito tempo. Quando eles levaram a Gleisi Hoffmann para o ministério, o que é que eles quiseram fazer? Nós vamos esquerdizar. Nós vamos mais para a esquerda. Então, o PT ele está vendo que a popularidade do presidente Lula despenca, ele está cada vez mais, assim, sem mais aquele carisma, exatamente o carisma que ele tem, mas o pobre, aquela pessoa que só tem um Bolsa Família, ela está vendo que não está dando para comprar nada, porque os preços dos supermercados estão muito altos, a inflação está muito alta, e o povo está perdendo, vamos dizer assim, a confiança e a credibilidade no governo. O presidente Lula está em forma de desespero, em forma de campanha, atacando em várias frentes. Uma delas é essa questão agora do Minha Casa Minha Vida para a classe média, para quem ganha até 7, 8 mil reais por mês. Vai resolver? Provavelmente pode ser que ele ganhe alguns votos. Ele está atacando também, já resolveu agora ele resolveu entender, o pessoal do PT entendeu que roubar celular é crime. Porque a esquerda nunca assumiu a questão de segurança pública. Você vê a polícia de Salvador, que foi sempre governada pelo Partido dos Trabalhadores, não tem uma segurança pública no estado da Bahia, como não tem segurança pública em nenhum estado brasileiro. E agora parece que o presidente Lula quer atacar, porque ele está em campanha. Então qualquer discurso que chame atenção, ele vai fazer, porque ele está em campanha, ele está realmente com o propósito de ser, vamos dizer assim, reeleito em 2026.
Porém, não tem um programa, como eu falei no vídeo passado, desculpa já estou sendo meio chato, repetir, ele não tem um programa de estabilidade da economia, ele tem um programa do populista, um programa de chamar a atenção de si para que o povo continue acreditando que o PT vai salvar o pobre, que não é. Porque os programas sociais, por mais importantes que sejam, eles não são um programa que salva o pobre. O pobre, quando a pessoa tem Bolsa Família, quando a pessoa tem pé de meia, quando a pessoa tem lá, ela está mais pobre, né? O que o governo tem que fazer é levar programas, atividades que determine que esse cidadão saia do Bolsa Família, ela consiga um emprego, que ela faça um curso, que ela se recicle, que ela consiga ingressar no mercado de trabalho, que é o que dá dignidade ao ser humano. Bolsa Família, esses programinhas sociais, Minha Casa Minha Vida, não resolve o problema. Dá uma certa aparência, mas não resolve o problema porque a pobreza continua. O que tem que fazer, por exemplo, eu sou contra o pé de meia, né? Primeiro nome chulo, baixo, que não tem nada a ver. A cabeça está aqui, a intelectualidade está no nosso cérebro, ele trabalha com pé de meia. Inventaram que ampara os pés. É claro que isso tem essa expressão pé de meia, a gente sabe que é para você ter a meia, né? Porque muita gente tinha só o sapato, mas não tem a meia. Então, você tendo um pé de meia, você está melhor, você melhorou de vida. Então, eu acho que o estudante brasileiro, tanto jovem, criança, tem que ir para a escola no intuito de aprender. E o Estado tem que ter a vontade de ensinar. Mas do jeito que os nossos professores estão desmotivados, nossos professores não ganham nada. Essa questão dos contratos temporários, que são cabides de emprego, curral eleitoral nas prefeituras, que professor devia ser proibido por lei ser com um contrato determinado, porque eles não estão lá interessados na educação, estão interessados em ganhar voto para o prefeito ter mais 4 anos. Essa é a grande realidade. Mas isso, gente, não adianta a gente ficar aqui discutindo, porque nesse governo nós podemos perder a esperança. Eles não vão fazer nada para que coloque o país no eixo. Ah, Tony, você está criticando o governo? Não, eu não quero aqui assumir uma postura de ser anti-PT ou não, eu aponto soluções que a gente possa realmente discutir os problemas nacionais. O problema nacional é falta de infraestrutura, falta de água encanada. Tem um colapso aqui em Pernambuco. Vai ser difícil esse ano, porque a única barragem que tem aqui, a Jucazinho, na região agreste, está secando, está com 4 pontos alguma coisa. Gente, não imagine, nós estamos no mês de março. Se não chover em maio, junho, que é o mês de chuva aqui, que o Rio Capibari põe a enchente, que realmente nós vamos ter um sistema de colapso. No outubro, novembro, nós vamos estar em desespero aqui na região. E o governo não vai fazer nada, porque ele não tem infraestrutura. Ah, vamos trazer água do Rio São Francisco. Gente, não traz uma obra em 3 meses, em 6 meses. É obra de longo prazo. Então, não podemos cobrar desse governo medidas concretas para que tire o país da miséria, para que tire a população do Bolsa Família. Eu sou a favor do Bolsa Família, mas eu sou a favor também de uma política que tire as pessoas do Bolsa Família. Mas as pessoas estão acomodadas no Bolsa Família, tanto é que elas não votam mais em Lula. Não acredito, porque elas votaram em Bolsonaro, eles votaram em Dilma, votaram em Lula, aí veio o Bolsonaro, que também encheu no final do ano, encheu as pessoas, os taxistas, os mototaxistas, os caminhoneiros, encheu de dinheiro. Né, para que ele ganhasse a eleição. Também foi populista, não resolveu o problema. Agora tem o Bolsa Família, mas o Bolsa Família as pessoas já se acomodaram. Então agora tem o pé de meia que não vai pegar. Tem essa Minha Casa Minha Vida para a classe média, também não sei se vai resolver. Então o governo está pulando, tentando encontrar um caminho para ganhar voto. Apenas isso. Mas não, a gente não vê a política econômica realmente com seriedade para baixar a despesa, para gastar menos e encontrar superávit primário para que nossa economia possa crescer. Crescer a economia é de redução do gasto do governo. Baixar a inflação é o governo parar de gastar. Baixar a inflação é o consumidor também parar de comprar. Mas o governo está acontecendo o seguinte, ele enche, por exemplo, 40 milhões de trabalhadores até ontem ou até hoje consultaram aquele empréstimo da CLT, que via CLT. 40 milhões de pessoas. Você imagina, se 40 milhões de salariados vão tomar emprestado, comprometer 35% do seu salário e 100% da multa rescisória com 10% do saldo do FGTS nesses empréstimos. Ele já está endividado, ele está tomando esse dinheiro para pagar a dívida.
Não vai, se ele for, mesmo pagando dívidas, mas se ele for para o mercado, o que vai acontecer? Uma super procura com pouca oferta. A inflação mais alta. Porque o governo populista não tem quanto mais ele estimular a circulação de moeda, mais a inflação aumenta. Isso é economia, gente. Eu não posso, desculpa, eu não posso negar. Quanto mais gente vai para o mercado comprar, mais o preço aumenta. Por quê? Porque o vendedor, o produtor, ele não vai vender barato porque acha a pessoa bonita. Ele vai vender, eles vendem barato quando não tem a procura, aí ele baixa o preço. Mas se tem comprador, tem encomenda, ele vai aumentar o preço, não baixar. Essa é a realidade. Mas eu vou aqui, meu vídeo tem sido em torno de 5, de 10, de 20, de 30 minutos. Eu vou usar aqui 10 minutos aqui, vou ser um pouco... Eu li ontem e vi no canal do YouTube de Minas Gerais, que eu esqueço o nome dele agora, meu Deus, que eu sigo ele muito bem, e ele diz o seguinte, que o Ciro Gomes está deixando o PDT para ir para o PSDB, visando que o Ciro Gomes está bem cotado nas pesquisas. Ciro Gomes surge de novo como um dos prováveis candidatos a presidente da República, o povo está lembrando ele. Isso é muito, muito bom, porque é o ressurgimento de Ciro Gomes. Eu não sei se o ressurgimento de Ciro Gomes é interessante ele no PDT, porque o PDT é muito... tá acabado, né? O PTB acabou, o PSDB, desculpa, eu estou procurando o rapaz que me deu a fonte, mas eu não estou achando. Por isso que eu estou... Mas o que está acontecendo? A gente precisa de entender que a ida de Ciro Gomes para o PSDB pode ser que ele recupere o partido, porque ele foi do PSDB, né? O Ciro Gomes, ele era do PSDB, um dos fundadores do PSDB, e ele rompeu com Fernando Henrique Cardoso, e vai fazer um barulhinho aqui só para eu ver o nome do canal. Eu não sei o que lá, Jacob. Deixa eu ver vai fazer um barulho aqui. Deixa eu ver aqui. Seja membro. A Maré Carioca virou. Não, esse é o canal. É dele, mas o canal é Politizando. Ele fala muito de política. Mas é fulano Jacob, de Minas Gerais, que eu acompanho ele. E ele deu essa notícia sobre a ida de Ciro, a provável ida de Ciro Gomes para o PSDB. O PSDB tem ainda, saiu a governadora, né? Raquel Lira foi para o PSB de Kassab, e acho que é o Kassab que está montando essa engenharia política. Tem agora no Rio Grande do Sul o governador, né? O Leite, que é uma excelente peça política, né? Um patrimônio político, eu diria, um rapaz jovem com muito futuro. Eu já fui governador pela segunda vez no Rio Grande do Sul. Ele pode ser muito bem um grande senador, né? O Eduardo Leite. E se Ciro Gomes disputar uma eleição, mais uma vez. Eu não quero aqui não estou fazendo uma campanha para Ciro Gomes. Eu não tenho esse direito e não devo. Agora, vou assumir o risco de dizer que é uma das pessoas mais preparadas para dirigir o nosso país. Se ele fosse eleito, estou supondo, nem sei se ele será candidato. Se ele fosse eleito e não fizesse uma boa gestão, aí porque ele foi safado, porque competência e inteligência para isso ele tem. Então, a gente enxerga na política atual uma carência de pessoas pensantes, de pessoas inteligentes, com todo respeito. A direita, com Jair Bolsonaro, é zero, em termos de estratégia, de pensamento, que ele não pensa. O pessoal da direita radical não pensa. Da mesma forma com a esquerda radical, não vamos estar aqui defendendo, não estou defendendo a esquerda radical, não. A esquerda radical é tão pior quanto a direita radical, né? O que a gente precisa é de nomes que tenham condições de disputar, né? Então vamos lá, na direita nós temos Bolsonaro não será candidato, porque ele está inelegível e não ficará imune até lá. E não adianta Bolsonaro insistir que é candidato, não vai ser, acabou. A vida política de Bolsonaro acabou. Ele se convença que é ex-presidente da República, ele não vai disputar mais nenhum cargo, porque quando ele terminar,
os 8 anos, daqui para... Ele já está idoso, não tem mais condições de disputar uma eleição. Os filhos dele, tudo bem, mas um já mudou-se para os Estados Unidos. Vamos aguardar, deixa que os filhos dele façam a história política dele. Né? Tem o Caiado? Não sei se o Caiado tem chance. Já é um homem muito preparado, assim, muito ligado ao agronegócio, que realmente tem dinheiro. Né? O Caiado, desde 1989, já disputou a eleição, tem expertise, disputou a eleição para presidente da República, a melhor eleição que nós tivemos em 89, foi tantos candidatos, se eu não me engano, foram 11 candidatos, né? E ficou Lula e Collor, e o Collor ganhou. E foi o desastre que foi. Nós temos, pelo lado da direita, o candidato de São Paulo, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E também o fracasso de Minas, né? A vergonha de Minas Gerais, que é o Zema. Então, tem um filho de Ratinho, do governador do Paraná. Então, são candidatos. O Lima, que era o cantor, já disse que decidiu. Então, nós já estamos, na direita, precisa de fechar, né? Porque na esquerda, com certeza, o Lula é o candidato. Se não for algum motivo, se a popularidade dele despencar, como está em decadência, em queda, ele pode desistir, mas pode ser que ponha o Haddad. As decisões do PT nos últimos dias têm focado para o isolamento, né? O PT está se fechando. Ele acha que ele saiu, acho que Lula sai do centro e vai para a esquerda, com a ida de Gleisi Hoffmann, com a adesão de José Dirceu, é uma de esquerda mais radical. Tomara que o Haddad, que se for o candidato a presidente da República, que foi em 2026, também seja um candidato da esquerda com potencial de vencer. Nós precisamos de eleger candidatos que tenham alguma coisa a oferecer. O Haddad é uma pessoa muito competente, muito inteligente, da mesma forma Ciro Gomes, muito competente. Eu não acredito, né, em Ronaldo Caiado, um ex-governador, governador também, uma pessoa, mas eu não acredito e tenho uma cisma, um medo do pessoal de São Paulo. Porque esse pessoal de São Paulo, parece que são ex-militar, esse governador de São Paulo me parece que é ex-militar. Se é ex-militar e seguidor de Bolsonaro, não tem credibilidade. Porque ele vai desrespeitar a Constituição, ele vai dar tentativa a golpe de Estado, porque ele apoiou o golpe de Estado de Jair Bolsonaro. Como ele esteve no palanque, o último palanque do Rio de Janeiro, tentando ficar ao lado de Jair Bolsonaro. Um dia ele está em cima do muro, né? O Tarcísio de Freitas está em cima do muro. Um dia ele afaga Bolsonaro, outro dia ele afaga, por exemplo, ele deu uma declaração dizendo que a justiça eleitoral é correta, é perfeita, quando vai de encontro exatamente às aspirações de Jair Bolsonaro, quer dizer que as urnas foram fraudadas sem